Querido, sexta-feira a gente estava tendo aqui a escola de profetas, né? Tivemos uma aula sobre maturidade. E eu comentei com vocês, com alguns que estavam aqui, sobre como eu gosto e como é bom conseguir interpretar a natureza, as coisas que Deus criou, a tipologia das coisas que Deus criou aplicada no mundo espiritual. Então, quando Deus fala sobre o homem como árvore, como semente, a palavra como pão, quando você começa a levar a sério isso e prestar atenção nas características, como isso é rico, porque isso te ajuda a entender coisas que no espiritual só a gente não vai entender. Por isso Jesus fazia parábolas, era uma forma de fazer com que o homem entendesse o que ele estava querendo dizer de coisas do céu. Ele traz para a gente num nível da terra. Então, tudo que a gente olha no nível da terra, o que acontece, a forma como acontece, tem alguma manifestação no céu. Hebreus fala que pela fé entendemos que os mundos foram criados, de forma que aquilo que a gente vê foi feito a partir do que a gente não vê. Ou seja, tudo que nós vemos tem um princípio estruturando por trás. Tudo que é natural tem um princípio espiritual estruturando por trás. Mesmo as coisas ruins, existe um princípio espiritual demoníaco sustentando por trás. Então, tudo que você vê ocorrendo, o tipo de música que se toca no Brasil, por que está se tocando muito essa música, esse tipo de música? Existe um princípio espiritual estruturando aquilo por trás. Porque o que nós vemos é criado a partir daquilo que nós não vemos. Por isso que o homem, quando ele cai, mesmo ele estando vivo aqui, Paulo fala, vocês estavam mortos nos pecados. Porque o que ele está dizendo é, ainda que você esteja aqui de pé, por trás de você não existe vida te estruturando. Então você é considerado morto no mundo espiritual. O que te sustenta é só a natureza que Adão te transferiu de carne. A natureza espiritual não está mais aí. Então, aos olhos do mundo espiritual, você já está morto. É só a carne que ainda mantém vida em você. Então você é carnal por isso. A única coisa que te sustenta é a carne. E quando você olha para o mundo espiritual, a terra, quando você ouve do ponto de vista físico da terra, a terra está sempre buscando equilíbrio. Tudo busca equilíbrio. O que é um nível de um pedreiro? É a água buscando equilíbrio. Ela busca estar sempre no plano. Eletricidade. O que é o princípio por trás da eletricidade? A busca pelo equilíbrio. Química. Toda hora estão buscando equilíbrio. Quem já estudou química aqui sabe. Os elementos estão sempre buscando equilíbrio. Então o ferro ele enferruja por quê? Por causa da quantidade de átomos que ele tem e tal. E ele tem que soltar alguns átomos para buscar equilíbrio. A energia elétrica é assim. Então quando é que acontece um raio na Terra? Quando existe um desequilíbrio no ar de partículas carregadas. E ele precisa buscar um lugar para descarregar e entrar no neutro. E isso é Deus. Deus estabeleceu que existe necessidade. As coisas não podem viver fora de equilíbrio. Então, quando o homem cai, a primeira coisa que Deus faz, ele vem equilibrar as coisas de novo. Ou seja, o pecado não podia habitar num ambiente que ele estava. Porque existe um princípio por trás que o salário do pecado é a morte. Que a vida não nos é dada, a vida é uma pessoa. Jesus é a vida estava nele. E se ele é vida, a vida não pode habitar no pecado. Então, quando o homem pecou e a vida ele contém a vida e ele está em pecado, isso é um desequilíbrio, isso não pode existir. Então o Senhor vem no jardim. E ali ele começa a mostrar o primeiro princípio, que é o salário do pecado é a morte. Para que o lugar onde o pecado entrou continue existindo, precisa existir morte. Sem morte não existe remissão de pecados. Então Deus vem e mata um cordeiro no jardim. Era um cordeiro, Deus não fala, mas era. Ele mata um cordeiro no lugar de matar Adão e põe a roupa em Adão. E ele já estava profetizando Jesus. A morte de um animal inocente que estava andando lá, não tinha culpa de nada, não tinha nada a ver com a fruta, mas ele vai morrer para que Adão possa continuar existindo, porque alguém precisa morrer. Todas as vezes que um pecado acontece, que um erro acontece, alguém precisa morrer. Todas as vezes que Deus é ofendido, que a glória de Deus é ofendida, morte tem que ser depositada, para que o equilíbrio volte. Por isso que quando Jesus está na cruz, injustamente, morrendo, ou seja, ele não pecou e está morrendo, o mundo entra em colapso. A Bíblia diz que houve terremoto, o céu escurece, mortos ressuscitam,
Ou seja, o mundo espiritual e o natural entram em colapso, porque um desequilíbrio estava acontecendo. Como é que alguém que não pecou está morrendo? Não pode, está fora da coisa. E por isso tem aquela bagunça por algum tempo ali, em que sol perde luz, em que terremotos vêm sobre a terra. É físico a coisa que acontece, físico e espiritual. Gente que já morreu ressuscita. Imagina o que foi aquela cena. A mãe que perdeu um filho há não sei quanto tempo, o filho bate na porta, fala: o que você está fazendo aqui? Você já estava podre na terra. Já parou para pensar o que foi isso? Gente voltando para casa, o corpo voltou, eu não sei, voltou faltando pedaço, mas a vida voltou, porque houve um desequilíbrio naquele momento. O que Deus está mostrando no Éden ali é: todo pecado necessita de uma morte. Todas as vezes em que o pecado, em que aquilo que ofende a existência de Deus, que é quem sustenta tudo pela palavra do poder, todas as vezes que ele é ofendido, a morte tem que ser oferecida como pagamento por aquilo. Então ele mostra isso já no Éden. O Adão pecou, a morte tem que vir, seja sobre ele ou seja sobre alguém, mas alguém vai ter que pagar com a própria vida para sustentar aquela vida que tinha que ser tirada. Com Davi você vê isso. Quando ele peca, Natan vem repreender a ele, e aí Natan fala com ele: você pecou tudo. Ele fala: eu sou digno de morte e tal. E Natan fala assim: não, Deus não vai te matar, mas o teu filho vai morrer. Ou seja, alguém tem que morrer. Você matou alguém, alguém tem que morrer. Esse pecado não pode ficar simplesmente na confissão. Tua confissão e teu arrependimento não bastam. Tem de existir uma morte por trás. Então, todas as vezes que nós pecamos, que você erra, a gente tem duas coisas na sequência que nós fazemos. Na velha aliança, o que Deus estabeleceu foi: tem que ter uma morte, não necessariamente a tua. E aí ele estabelece a expiação. Ele fala: você vai matar um animal, diz que animal tinha que ser, que tipo de animal, ele morre no teu lugar. Se você for pego em pecado, e tinha os pecados que eram os pecados, se você for pego, for visto nesse pecado, você vai ser apedrejado e vai morrer. O que eram as pedras? A lei. Pedra na Bíblia fala de mandamento. Os mandamentos foram gravados em pedra. Então ele disse: se alguém for pego em pecado, não é que Deus te mata, o mandamento te mata. Porque o mandamento é Deus por escrito. Então está escrito aqui: não matarás. Você matou, essa pedra vai sobre você, então você é apedrejado. Então quando Adão cai, e ele olha para ele, e ele se enxerga nu, ele fala assim: eu já não tenho mais como me apresentar diante dos outros, diante de quem vem aqui, que era Deus. Ele pega os mandamentos, não era natureza, mas eram folhas, e ele se cobre para se apresentar diante de Deus, e realmente aquilo o cobre. Ele com roupa, sem roupa, Deus já sabia que ele era nu, Deus já conhecia o corpo dele, mas para efeito de explicação para nós, que é o objeto do texto, Deus está dizendo assim: realmente você está coberto, você fez a própria roupa, mas o meu propósito não é esse. O perfeito não é a roupa que você faz com o que está nas suas mãos. O perfeito sou eu sacrificar um animal e vestir você. Então todas as vezes que nós pecamos, e entenda pecado aqui não como algo só contra Deus, que você peca contra pessoas, que você erra contra pessoas, que você erra, em que a sua relação com pessoas ou com Deus entra em desequilíbrio. Ou seja, eu sou devedor a partir de agora. O primeiro estágio disso é que, se eu vivo no primeiro ambiente, que é o ambiente da velha aliança, é se eu for pego, não é se eu pecar. Eu roubei a empresa, então a primeira coisa é: se eu for pego no roubo, não é se eu pecar. Se eu conseguir esconder aquilo, eu não preciso nem de explicação. O segundo ponto é: eu roubei, me pegaram, mas eu consigo me justificar. Eu roubei porque eu estava precisando, porque o outro também rouba, porque não foi por culpa minha, o outro me roubou primeiro, tudo. Isso é justificação com folhas. Isso é, eu me explico. Não me muda, não existe pagamento por esse pecado.
Ou seja, eu roubei, eu não me arrependi, eu não restituo, não existe restituição pelo erro. Mas está explicado. Isso era a velha aliança. Isso é Adão com folhas, não existe pagamento. Eu só estou aqui podendo vir diante de você. É o que a lei previa e pressupunha. Se trata só de conseguir se apresentar. Eu estou adulterando, mas ninguém sabe, então quer dizer que eu ainda posso entrar na igreja, eu posso participar dos sacrifícios. Ninguém sabe, porque se trata de ser pego. O que Deus está dizendo é, não, isso tem que ser público. Então não era nem só a questão de pagar, é de expor. Então você tira a roupa de folha, fica nu, e com isso você confessa que precisa de uma roupa. E aí eu faço uma roupa e coloco sobre você. Então todas as vezes que nós erramos, já existe dentro de nós a necessidade de justificação, porque o desequilíbrio ocorreu. Então não existe quem erra e não sente culpa. Na primeira vez ele vai sentir culpa. O que acontece é que ele pode começar a se justificar para ele mesmo, e normalmente começa com ele. Não, eu fiz, mas eu fiz por causa disso, disso e disso. Sabe quando você briga sozinho? Com alguém, mas sozinho, você já começa a brigar. O que você está fazendo? Acalmando o teu coração com as folhas. Não, eu fiz mesmo, mas foi por causa disso, porque ele fez tal. E aí você está justificado. E o que você busca com isso? Paz, equilíbrio. Estou bem. Eu fiz, mas Deus sabe do meu coração, Ele conhece porque eu fiz. E se o outro descobre, mas eu ainda estou nesse lugar, o próximo passo são as folhas, eu começo a me explicar. Não, eu fiz, mas foi por causa disso, 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 disso e disso. Não tem nada a ver com natureza, tem a ver com conseguir equilibrar a relação. Se essas explicações não funcionam e não resolvem, entra a morte. Por quê? Porque é necessário alguém morrer nessa história. Sempre vai ser necessário alguém morrer. A pessoa que você ofendeu morreu com a tua ofensa, foi ferida com a tua ofensa, ou você se entregou à morte pela tua ofensa. Mas é necessário sangue. Você vê isso em Adão e depois você vê isso logo em seguida na vida de Caim. Abel e Caim. Abel oferece algo a Deus. O que Abel estava dando a Deus? Ele estava se dando a Deus. Ele queria se entregar a Deus. Ele queria confessar a Deus que eu não sou digno. Eu sou pecador diante do Senhor. Eu preciso te oferecer algo. Eu preciso equilibrar as coisas. Diz-me oferta, que ele disse, não paga. Diz-me oferta é demonstração de um entendimento. De que eu não sou digno, de que eu não sou merecedor. E de que eu sou grato pelo que ele me deu, pelo que ele fez, porque eu não merecia. E isso é Abel. Eu não mereço. Não é que eu não mereço ter as ovelhas que eu tenho, eu não mereço a vida que eu tenho. Então eu te ofereço o melhor da vida que eu tenho. Então ele pega do que ele tem e oferece o melhor para Deus ali naquele lugar. Ele está dizendo, eu te ofereço o melhor da vida que eu tenho. E aí vem Caim. E Caim oferece alguma coisa da vida que ele tinha. E coincidentemente, entre aspas, um oferece fruto de terra, da onde vem as folhas, e o outro oferece sangue. Até então, se você pensar só na oferta de Caim colocada ali, está resolvido o problema. Não tem problema na oferta de Caim. O problema é quando a de Abel está do lado. O que denuncia a oferta de Caim não é Deus, é a oferta de Abel. Deus não vira para Caim e fala assim, eu não aceitei a tua oferta. Só que Deus aceita a de Abel. E quando ele aceita a de Abel, isso denuncia a oferta de Caim. Então em Caim, começa-se um processo de desequilíbrio. Eu estava bem até o momento que eu sacrifiquei, que eu fiz a oferta. Quando eu ofereci, e a dele foi aceita e a minha ou não, a minha não, existe um processo de desequilíbrio aqui. Alguma coisa está fora do lugar. E aí Deus vem no encontro com Caim e fala, ó, por que você está assim? Por que você está desequilibrado? Se você fizer direito, você vai ser aceito, enfim. E Deus está dando uma oportunidade para Caim. Deus está trazendo luz em cima de Caim e falando, olha, o que está mostrando para você que está errado na tua vida, é a vida dele. A vida de Caim por si só não o condena. Os fariseus não se sentiam condenados em nada, até que apareceu Jesus. Porque eles se justificavam com o que faziam.
O desequilíbrio acontece quando aparece alguém do lado que faz um pouco diferente. E aí Deus fala com Caim, ó, você tem duas opções. Desequilibrado, você já percebeu que está as coisas na tua vida. O desequilíbrio já veio. Coisas estão fora do lugar. Você tem duas opções agora. Ou você toma do sacrifício do teu irmão como sendo o modelo para aquilo que você tem que fazer. Se fizeres certo, também serás aceito. Ou toma cuidado, porque o pecado jaz à porta. Ou seja, Abel é luz na tua vida. A vida de Abel ilumina o que tem de errado na tua. A vida de Abel do teu lado condena a tua. O que ele faz, isso não tem a ver com quantidade. Jesus fala da oferta da ovelha pobre, não, da viúva pobre, ele está dizendo isso, a oferta dela condena a dos outros. Porque a oferta dela é ela no altar. Não é uma sobra, não é o excedente, não é o que não faz falta. A vida dela condena as dos demais. Então as pessoas estavam jogando dinheiro ali, e Jesus em momento nenhum condena o que eles estavam fazendo. Quando ela coloca as duas, ele condena o que eles estavam fazendo. É baseado na dela que a luz vem sobre todos os outros. Se ela não tivesse lançado aquelas duas moedas, toda a vida dos outros passaria reto ali naquele momento. Continuam jogando, continuam jogando. Jesus abre a boca quando uma joga as duas. Então é quando Abel vem para fora que Caim passa a ser condenado. E aí Deus fala, você tem essas duas opções. Ou usar ele como luz sobre a tua vida, ou cuidado para não querer apagar a luz. E Caim escolhe o quê? Apagar a luz. Por quê? Porque quando eu mato a luz, eu paro de ser condenado. Quando eu apago aquilo que me condena, a condenação já não está mais sobre mim. Isso era a velha aliança. Basta que não seja visto. E para não ser visto, é só não estar perto daquilo que destoa do que eu faço. João 8, abre lá para a gente ler. João 3,18, aliás. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, eles estão dizendo assim, qual é a condenação do mundo? A condenação do mundo não é o pecado. Porque antes de Jesus, o homem não tinha sequer a possibilidade de alterar a sua natureza. Então o que Deus estava dizendo para o homem é só não manifesta. Você tem vontade de morder os outros? Se controle. Quando Cristo vem, todo mundo que não mordia os outros, porque se controlava, ele vem como luz e joga em cima do outro. Então o outro estava quieto aqui do lado. Mas não era na ausência do que ele deixava de fazer. Não é pela falta de ação que ele era condenado. É pela ação de quem estava do lado dele. Era por quem estava perto. E é isso que João está dizendo. Por isso odiaram Jesus. Eles odiavam Jesus porque Jesus era a luz. Então o comportamento de Jesus condenava o que eles faziam. Isso era Caim. Não é o que Jesus falava sobre eles, era o que Jesus era perto deles. Eles eram condenados o tempo todo. Eles eram condenados porque eles estavam comendo numa mesa e não tinham problema de ter gente pobre sem ter o que comer sentado do lado. E Jesus, de repente, pegava a comida dele e dividia com aquele. Os outros que estavam na mesa se sentiam constrangidos com aquilo. As atitudes de Jesus expunham quem eles eram. E aí o que eles fazem? Vamos apagar essa luz. O Evangelho nos é apresentado, o problema é que nós tomamos o Evangelho como uma lanterna. Lembra quando a gente ia para o monte? O rei do monte é o cara da lanterna. Porque está escuro,
Você pega a trilha, quem está com a lanterna escolhe onde vai pisar, onde vai. E os de trás tem que ficar seguindo o cara lá da frente da lanterna. Só que a lanterna não nos ilumina, ela ilumina um caminho aonde a gente vai trilhar. E o problema é que a gente toma Jesus como lanterna. A gente quer tê-lo na mão para não cair em buracos. Então a gente quer apontá-lo para a direção que nós desejamos na nossa vida, para que ele ilumine os nossos passos. A Bíblia diz que quem anda de dia não cai, não tropeça. Para a gente andar na luz por causa disso. O problema é que nós queremos Jesus como uma lanterna. Utilizá-lo para apontar caminhos seguros, lugares por onde a gente deve passar, para que a nossa vida seja plena em Jesus e na luz de Jesus. Mas ele não veio para isso. Ele não veio como uma lanterna, ele veio como candeia. E quem anda com uma candeia, você já viu o que é uma candeia? É um lampião, uma lamparina. Quem mais se ilumina é quem segura a candeia. Porque ela não manda luz no lugar para onde eu estou indo, ela manda luz no lugar onde eu estou. E a coisa mais iluminada próximo de uma candeia é quem segura ela. E isso é Jesus. E ele diz, eu sou a luz do mundo, mas depois ele diz, vós sois a luz do mundo. E vós, como luz do mundo, não tem a ver com iluminar o mundo. Tem a ver com ser luz no mundo. Não tem a ver com iluminar um caminho. Tem a ver com ser a luz para todos que chegam até esse lugar. Então não se esconde uma lamparina, a candeia, debaixo da escada. E também não se coloca lá na frente da carruagem. Você coloca ela no meio da sala, pendurada no velador, para todo mundo que está ao redor possa desfrutar dessa luz. O problema é que, por que esses homens odiavam a Jesus? Esses do texto. Porque as suas obras eram más. E se eu tenho sujeira que agora é iluminada com a presença dele, eu tenho duas opções, é Caim. Abel está denunciando quem eu sou. Ou eu faço como Abel, ou eu mato Abel. Mas alguém tem que morrer. Ou eu vou me oferecer como sacrifício agora e falar assim, isso aqui não presta. Eu acabei de descobrir isso, e eu não sabia disso, Jesus. A luz veio sobre mim agora e eu acabei de descobrir que não presta. O todo, uma parte que eu não sabia, mas o fato é que a luz está revelando que tem coisas erradas aqui. E como é que essa luz revela? No contato com luz, em ambientes iluminados. Seja pela vida de uma pessoa, seja por uma revelação do Espírito Santo, mas em ambientes onde a luz está ali, eu me pego nisso. E não existe acusação da parte de Deus. Deus não enviou Jesus à luz como acusação. Eu não vim para condenar o mundo. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, veio para salvá-lo. Ou seja, a luz, quando Jesus traz essa luz sobre a tua vida, não é porque Ele quer te condenar mostrando a tua sujeira. Ele quer te salvar, e por isso Ele traz a luz. Para que eu possa enxergar essa luz e falar, eu me entrego como morto agora. Eu tomo a minha cruz de novo, dia após dia, eu entrego a minha vida. Eu quero morrer e nascer de novo. É para isso que vem a luz, não é para condenação. Quando as minhas obras são más, eu trato isso como condenação. Você está aqui para me condenar, a tua vida me condena. E a tua vida não é para me condenar, é para me ajudar a andar no mesmo lugar que você. É para que eu possa ver que o teu sacrifício foi aceito por Deus. Como é que eu faço para o meu também ser aceito? E ele diz, por que não gostaram? Porque as obras eram más. E por isso eles falaram, vamos apagar essa luz. Mas alguém tem que morrer. É por isso que vão falar mal de você. E vão te atacar. Porque a tua vida condena a vida deles. De duas uma. Ou eu morro, ou eu mato a vida que me condena. Porque alguém vai ter que morrer. E quanto mais luz existir, mais a necessidade de morte vai ocorrer. Por isso que todos os apóstolos, profetas, esses grandes homens eram perseguidos de morte na Bíblia. Todos eles eram perseguidos ao ponto de morte. E quanto mais revelações eles tiveram, mais eles andaram nesses lugares, mais dignos de morte eles eram pela vida dos outros, porque a vida dele condenava a vida dos outros. Ou esses homens dizem, eu não presto, e mate a mim, porque alguém tem que morrer para que o equilíbrio volte, para que eu volte a me sentir bem, para que eu volte a me sentir em paz. Porque antes o que eu dava para o Senhor, eu via pobre e eu não estava nem aí. E eu comecei a andar de pessoas que estão arrancando roupa do corpo para dar para o outro.
Ou eu mato essas pessoas no sentido de atacá-las, dizer que elas é que não prestam, e saio de perto delas, e elas é que têm que morrer. O meu modelo se mantém vivo, o delas morra. Ou eu tenho que matar o meu, porque a luz veio sobre mim. Os dois vivos não tem como ficar. Porque existe um desequilíbrio quando a luz do lado de cá impacta sobre aqui e eu percebo coisas fora do lugar. Eu tenho que decidir quem está fora do lugar. É Abel que está fora do lugar. Caim mata Abel, ainda que dentro dele. E hoje, a gente já leu tantas vezes essa história que a gente já tem uma opinião formada. Mas imagina que Caim, quando mata Abel, dentro dele podia existir algo como existia em Paulo. Matar aquilo que destoa, aquilo que sai fora da religião que eu estabeleci, do meu padrão de certo. O padrão de certo de Caim era aquele: quando alguém oferece algo que sai fora daquilo e que condena a própria vida, ele o mata. Esses homens viveram juntos muitos anos. Para eles já estarem trabalhando nesse nível aqui, eles já eram adultos. A gente não sabe com que idade eles estavam, mas eram adultos. Eles eram irmãos, gente. Eles cresceram juntos, eles tinham uma vida de irmãos. Bem ou mal, se gostavam, se não gostavam. Eles não eram inimigos. Tanto não eram inimigos que Caim estava com a face caída, a Bíblia fala, ou seja, estava mal-humorado, irritado. Há alguns dias, você imagina o que é isso? E Abel, inocentemente, quando Caim chama ele para ir para um lugar, que é onde ele morre, ele vai. Ou seja, eles não eram inimigos. Eles não eram algo que Abel vá desconfiar do irmão. Eles estavam tudo bem. Eles estão bem até o ponto em que a obra de um revela a obra do outro. Abel não fez exatamente nada contra o irmão dele. Ele só jogou luz em cima do que o irmão fazia. Ele só se mostra. Por isso que o chamado de Jesus não é vai e faça isso, isso, isso. Ele fala assim, que as suas obras sejam vistas. Vai, mostra. Ir de evangelizar e pregar o evangelho, não tinha Bíblia, não tinha escola de teologia, não tinha igreja, tinha nada. O que é ir de pregar o evangelho? Vai mostrar. O que é o endemoniado gadareno? Vai lá e mostra, conta para a tua família o que eu fiz em você. Mostra, deixa eles verem que você não está mais louco. Só quando você voltar para a tua família e mostrar que você não está mais louco, eles vão olhar para você e vão falar assim, você está mais louco do que nunca. Ou eles vão dizer, o que você se tornou, eu quero me tornar. É por isso que eu não entendo, às vezes, que as pessoas têm ódio de você quando você se torna uma pessoa melhor. Quando eu não prestava, gostavam de mim. Agora que eu estou fazendo alguma coisa de boa, eles não gostam, eles têm raiva. Por quê? Porque a tua vida agora condena a vida deles. Porque enquanto era todo mundo pobre, todo mundo ruim, enquanto toda a família tinha um bêbado e um alcoólatra, isso se equilibrava. Está todo mundo na mesma linha. Agora, como é que na tua família não tem mais nenhum bêbado? Como é que na tua família não tem adultério? Todo mundo na nossa família tem um adultério. Então toda essa família agora ou vai olhar para você e vai falar assim, nós também queremos não ter adultério, mas para isso eles precisam confessar e morrer. Ou eles vão dizer, a tua vida é que não presta. Você é que é o errado, você é o que se acha que só você vai para o céu. E aí tem aquela lista infindável de coisas. O que é isso? Vamos apagar essa luz, vamos destruir essa luz, porque ela nos condena. Nós não queremos essa luz. Jesus, mesmo o que é bom, causa desequilíbrio. Ele vai trazer um desequilíbrio. Mas todo mundo quer essa luz em si? Quer, talvez não queira o preço disso. Quer primeiro ficar nu. E segundo, confessar. Porque não basta apenas a morte. Quando a gente está falando da morte aqui, vocês sabem que a gente está falando da morte de Jesus. Ele como cordeiro. Fala assim. Só que quem recebe essa morte sobre si é quem confessa essa morte sobre si. Por isso Jesus tem que ser confessado. Por isso não basta crer. Se com o coração creres e com a boca confessares. Tem que ter uma expressão pública. Porque com aquilo eu estou dizendo o quê? Com as minhas palavras, eu estou pegando o cordeiro, sacrificando ele, colocando ele em cima do altar, falando, ele está indo no meu lugar. Ele está indo no meu lugar. Existe a confissão para se tomar parte daquela morte. E a confissão me expõe.
a confissão, vai confessar que eu tenho coisas erradas. E nós não queremos a confissão. Nós queremos o sacrifício de Jesus sem a confissão. E por isso ele não vem sobre nós. Por isso não existe pessoa no Brasil, entre aspas, tirando ateus, mas todo cristão, confesso, ainda que não pratique nada de cristianismo, que não frequente uma igreja, que não faça nada, todos eles falam, você acredita em Jesus? Sim, sim. O sacrifício dele foi para você? Sim, sim. E o que veio sobre a tua vida? E qual confissão houve? Nenhuma. Não tenho o que ser confessado. Eu sou uma pessoa boa. Por que eu vou para o inferno? Eu sou bom, eu ajudei as pessoas, eu cuido de gente. Por que então que eu vou? Não, você não entendeu, você está morto. A vida só pode voltar a você se você entregar essa vida para tomar aquela do sacrifício. Mas para isso você tem que admitir, entender que a tua não presta. Como é que eu vou saber que a minha não presta? Quando a luz vier sobre mim. Porque quando eu olho para mim, a minha é o que eu tenho, e ela é boa, ela é o que ela é. É a luz quem denuncia isso. Não é a palavra, é a luz. A palavra é lâmpada para os meus pés, não lâmpada para o meu interior. Ou seja, a palavra me ajuda a discernir e definir caminhos. A identidade ela vem quando eu confesso Jesus. Quando eu começo a me relacionar com a palavra dele, olhar para quem ele é e falo, ele fazia assim, eu não faço. Ou eu mato esse Jesus e calo ele, ou eu me mato e me calo. E aí eu falo, Jesus, toma essa vida aqui. Ela não presta, ela tem que morrer. Não mudou isso desde o Éden. Você continua precisando morrer. A vida que agora vivo, Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo, porque eu não tenho o direito de habitar nesse lugar. Matar Caim não resolve o problema, só posterga até a próxima luz. Matar Jeremias, matar Isaías, matar os profetas, não resolve, empurra até o nascimento do próximo profeta. A próxima luz que vem sobre mim aponta de novo o mesmo problema. O mesmo problema. Então vão querer te matar sempre. Vão querer dizer, não, você é isso, você é isso, você é isso. Mas por que você está falando isso de mim? O que eu te fiz? Não, mata, cale-se, mas o que foi que eu fiz? Se tem erro em mim, aponte. Jesus toma um tapa na cara e fala, se eu errei, por que você me bateu? Me fala se eu fiz algo errado. E eles batem mais ainda. Cala a boca, mata ele logo. Porque cada vez que ele abre a boca para perguntar o que ele fez de errado, mais luz ele lança. Porque aí eu bato nele e ele fala, você foi injusto de novo. E aí eu bato nele de novo. E eu falo, você foi injusto de novo. Eu não reagi. E eu bato de novo até que eu falo, mata logo esse desgraçado. Porque ele não para de me condenar. Mas em nenhum momento saiu uma palavra de condenação da boca, saiu luz. Todas as vezes onde o pecado vier para fora, onde a luz vier para fora e iluminar pecado, vai ser necessário a morte de alguém. Seja daquele em quem o pecado foi denunciado, ou aquele que denunciou vai morrer. Não literalmente, mas vai morrer para aquela pessoa. Porque ou ela aceita essa luz, ou ela apaga essa luz. Ninguém consegue viver num ambiente de luz, com seus pecados, os seus erros sendo expostos a todo momento. Não tem autoestima que suporte isso. Não tem uma autoestima que sustente um negócio desse. A pessoa se mata. Se ela vive num lugar onde a identidade dela é constantemente crucificada, pisada, não presta, não presta, não presta, ela não consegue, ela não suporta. Então ou ela mata o ambiente e vai para um lugar onde ela aceita como ela é, ou ela se dobra essa nova identidade, a esse novo ambiente. Porque não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Elas não comungam no mesmo lugar. Quando Pedro é preso, eles estavam naquela festa da igreja. Cura a gente daqui, cura dali, multiplicação e só milagre. Aí Jesus dá um toquinho neles e eles vão presos. Pedro e... sei lá se foi alguém junto, mas Pedro estava preso. E ele está preso, o anjo vai lá, abre a porta, libera eles e fala assim, pregue a mensagem completa. Ou seja, foi Deus que mandou prender eles. Pregue a mensagem completa. Vocês estão pregando só o oba-oba. E o povo está amontoando ao redor de vocês por causa do oba-oba. Deus cura, Deus liberta, Deus é bom, Deus dá casa própria. Aí eles começam a mensagem completa. E a Bíblia diz assim, e todos seguiam a eles, e muita multidão ia atrás deles, mas não ousavam se aproximar deles, tinham temor. E aí eles ficavam ali esperando que a sombra
de Pedro os curasse. O que significa isso? A hora que a mensagem completa começou a ser pregada, ou seja, não é só te curo, é te curo, você está em adultério. Você não tem como estar, mas vai ter, em nome de Jesus. Ó, eu te liberto, mas você é invejosa, você é isso, você fala mal dos outros. A mensagem completa, o que a Bíblia fala, a multidão continuava indo atrás, mas não seguia mais porque tinha medo, tinha temor. Então eles ficavam na sombra, olhando para a luz, mas sem que a luz viesse sobre eles. E quem sabe a sombra passa sobre mim e eu ganho uma cura aqui. Porque a sombra é fruto da luz, mas não é a luz. Na sombra eu fico por perto, observo o que acontece, posso até tirar uma casquinha, porque sombra também cura, mas não transforma. Então eles já não se ajuntavam mais com a luz. Então a igreja era desejada pelas pessoas, as pessoas gostavam, falavam, não, o trabalho que eles fazem é legal. Por que você não vai lá então? Não, porque tem uns negócios para acertar ainda. Não dá para ficar ali. E aí Ananias e Safira inventa de andar junto, logo na sequência. Não, a gente vai. E aí Pedro fala para eles, não adianta vocês quererem andar nesse lugar, sem estar nesse lugar. Vocês estão tentando andar em sombras. Ou seja, estar perto, mas com coisas que ainda não são bem assim. Não é que não está fazendo nada, é que não é bem essa a verdade. Vocês estão dizendo que estão fazendo igual a Ananias e não estão. Estão mentindo. E aí o Senhor vem e julga a vida deles. Ou seja, eles não eram obrigados a estar ali. Pedro fala, você podia ficar com tudo se você quisesse. Você não era obrigado a estar num ambiente de luz. É uma escolha estar num ambiente de luz. As tuas obras é que vão te condenar nesse lugar. O Senhor não deu lanterna na mão de pessoas para cegar ninguém. Ele não nos deu lanterna para enfiar na cara das pessoas, como o inquisidor da polícia, que põe a luz na cara dele, e essa pessoa não vê. O delegado, já viu nos filmes? Ele põe a luz na cara do outro, o outro não vê quem está aqui. E o que está aqui só manda palavras de inquisição. Porque você fez, confessa. Deus não nos deu isso. O que ele falou, coloca a luz no meio da sala e senta. E ali, isso vai vir para fora. É assim que você cria filhos. Abel cria diferente. Ela está vendo, ela vai falar depois. A Clara estava lembrando de um negócio esses dias. Ontem a gente estava passando na frente de uma igreja que a gente foi uma vez, no primeiro ano do ministério. A igreja que a gente começou a fazer o trabalho na rua. A gente passou na frente e a Clara falou assim, eu lembro que a gente veio aqui. A Clara tinha 6 anos. E aí eu lembro que a hora que a gente chegou, era um almoço que ia ter lá no salão deles do lado. E a hora que chegou, mãe, você falou assim, se você não gostar de alguma coisa, não reclama. Come e não fala nada, hein? Eu falei, sua mãe sendo sua mãe, desde sempre. O sermão pré qualquer coisa. Vai numa festa, vai tudo, tem um sermão. Não faça isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Eu falei, sua mãe, trata desse jeito. E a Clara lembrou que desde sempre. Quando Jesus fala de colocar a luz, e não é assim no dia a dia que você cria filhos. Seus filhos não crescem recebendo o livro de regras de como ser. Agora você vai começar a comer na cadeirinha, filho. Você vai sair do carrinho, da mamadeira e vai para a cadeirinha. Então, aqui na cadeirinha, assim, assim, assim. Você não faz isso, você põe ele na cadeirinha. Qual vai ser o padrão dele de como ele vai agir naquela mesa? O seu. A luz que ele vê naquela mesa vai lançar luz sobre o que ele tem que fazer. A hora que ele estiver fazendo errado, o seu comportamento naquela mesa vai denunciar e dar a direção para ele de que ele está fazendo errado. E é assim que Jesus nos estabeleceu como luz. O seu comportamento na sua casa, nos seus ambientes, com as pessoas que sentam ao redor, vão denunciar ou conduzir as pessoas ao redor. Você vê Jesus várias vezes sentando com pessoas e ele não fala nada com relação à acusação em cima do que está ocorrendo. Como aconteceu com a viuvinha lá das moedas. Ele chega na casa de um fariseu, entra, senta e está batendo papo. Já não tinham dado beijo nele, já não tinham lavado o pé dele, oferecido perfume, tudo que era básico. E ele não reclama. Até que entra uma mulher, joga o perfume na cabeça, lava os pés, beija o pé, e ele fala, não, ela está denunciando vocês, é por isso que está incomodando vocês. O incômodo é porque a ação dela denuncia de vocês. Mas e se ela não aparece ali? Jesus vai embora sem falar nada. É a luz das pessoas que denunciam. Ao mesmo tempo, você vai ver Jesus visitando a casa de Nicodemos.
Casa de quantos fariseus Jesus visitou? Vários, na Bíblia você vê vários. E ele está ali falando as mesmas coisas que falava na casa de todo mundo. Salvação, justiça, reino de Deus. De repente Nicodemos fala assim, e é Nicodemos, né, Caio? E de repente Nicodemos fala assim, nossa, eu pequei, vou devolver tudo que eu já roubei e vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus abre a boca e fala, agora entrou salvação aqui. Fala, por que você não falou antes que eu... Zaqueu. Eu falei Zaqueu, vocês são... E Jesus fala, agora entrou salvação aqui. Se eu sou Zaqueu, eu falo assim, por que você não me falou antes que eu estava em condenação? Por que Jesus não chegou, correu o risco de sair daquela casa sem dizer que aquele homem estava em condenação, como aconteceu em várias outras visitas? Porque Jesus fala, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. E a salvação não vem com uma imposição de novas regras, vem com a manifestação de uma nova natureza. Eu vim para mostrar o Pai, eu não vim para mostrar a Bíblia. Eu não vim para de novo falar para você certo e errado, eu vim para mostrar como é que faz. Você está na mesa, você está vendo o que eu estou falando, você está vendo como eu faço, é sua escolha. Confessar que essa luz mostrou comportamentos em você e que você não quer mais viver essa vida aí. E nessa confissão você pode tomar o sacrifício que já foi feito lá atrás. Porque algum sangue vai ser derramado pelo teu pecado. Se não é o de Cristo que você confessa, é o seu. Mas sangue vai ter que ser derramado. E cada vez que você acha que está derramando sangue de alguém, matando outra pessoa porque ela te condena, na verdade você está só acumulando mais juízo sobre a tua vida, que é Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, a condenação dele é: maldito será sobre a terra, errante será sobre a terra. Você vai lançar o teu esforço sobre ela, ela não vai te dar mais. Ou seja, a tua justificação antes era através de folhas, era através de vegetais, era através do que não era o teu melhor. Agora, nem aquela justificação você vai conseguir ter mais. Porque você poderia continuar naquele mesmo ambiente, de alguém que não está oferecendo o que Abel está oferecendo, mas quer continuar nesse lugar. Quando você agora mata a luz, nem mesmo aquela natureza você consegue restaurar. A maldição veio sobre você porque você apagou a luz. Isso é Jesus falando para aquele povo judeu: não chorem por mim, não chorem pelos seus filhos. Vocês estão apagando a luz. Vocês não perceberam o tempo da sua visitação. Nós continuamos vivendo em busca de justificação pessoal. Ninguém precisa morrer. Jesus já morreu lá, os nossos seres são resolvidos, cada um consigo mesmo, cada um resolve o seu. Como Adão e Eva, cada um resolve o seu. Deus vem e não nos vê nu. Alguém tem que morrer. Sangue tem que ser derramado quando a luz vem sobre você. Foi por isso que nós fomos chamados, para ser luz sobre a vida das pessoas, não para ser lanterna. Agora saiba, quando você for luz, vão tentar te matar. Invariavelmente, várias vezes na tua vida, vão tentar matar a tua vida. Matar a tua vida não é literalmente, mas é calar a verdade da tua vida. Tua vida não presta, essa luz não é luz, isso está errado. Porque enquanto ela era lanterna, enquanto eu olhava para ela como luz sobre as coisas que eu tenho para fazer, que eu desejo fazer, ela não tem problema, ela não é um problema. O problema é quando ela começa a mostrar em mim. É por isso que os homens não gostaram. É por isso que os mesmos que gritavam Hosana quando Jesus estava entrando e perguntando: vai ter pão no fim? Vai ter pão? Viam Jesus junto: vai ter pão? Vai ter lanche no fim? Sabe o povo que a gente vai na rua? Vai ter lanche? Vai ter lanche? Era o povo atrás de Jesus. Quando a luz vira para eles, eles falam: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Porque nós queremos luz sobre aquilo que nós fazemos. Essa luz ninguém rejeita Jesus. Um ateu não rejeita Jesus. Ele pode rejeitar Jesus como Deus, como figura, como pessoa, ele não o rejeita. Um homem bom, cuidou dos outros, ele era bom, um bom homem. Agora, quando ele vem como luz sobre a minha vida, crucifiquem-no, porque ele me denuncia. Então, alguém tem que morrer, querido. Sempre alguém vai precisar morrer. Quando a luz vier, alguém vai precisar morrer. Eles não querem matar Jesus porque Jesus cura mais que eles. Eles querem matar Jesus quando Jesus fala: eu sou o filho. Fala blasfêmia, não pode. Porque o filho é modelo do pai. Quando Jesus diz: eu sou o modelo, o que eu faço é o que está correto,
Isso denuncia o que você faz, porque você faz diferente. Fala, matem ele. Eles não quiseram matar o Jesus mestre que curava, que profetizava. Eles quiseram matar o filho. No dia que ele confessou, eu sou o filho, a Bíblia diz, então eles começaram a perseguir e planejar a tua morte. O questionamento de Herodes, dos fariseus ali em volta dele, dos mestres, eram, tu és o filho? Você diz que é o filho. Você é mesmo? Que a questão deles é, você é o modelo? Porque se você for o modelo, você me condena. Porque isso que você faz é o correto, isso me condena. Ou eu saio de perto ou eu te mato. Mas eu preciso calar essa voz, que todos os dias fica dando tapa na minha cara e falando, você está errado, você está errado, você está errado. Essa voz tem que ser calada. E não basta me afastar, se ainda houver pessoas que me lembram dessa voz. Se houver algo que me lembra dessa luz, ela tem que morrer, ela tem que ser condenada, sepultada. Não interessa. Interessa que ela me condena. O seu comportamento é que condena o mundo. É o que você faz que condena o mundo, não é o que você fala. É a luz que você emana que condena o mundo. Não é a religião que você pratica. A sua escolha, a nossa escolha é quem vai morrer. Caim ou Abel. Eu vou calar a voz que me denuncia, eu vou calar a luz que me denuncia, ou eu vou matar esse homem que foi denunciado. Isso é a escolha pessoal. Caim podia falar, Deus, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo, eu não tenho. E Deus vai falar, não, vamos dar jeito, começa a copiar seu irmão. Começa a olhar para ele, vamos arrumar. Tá lá, como é que faz? Olha para Abel lá. Você viu que o dele foi aceito? Olha para ele. Ou ele pode matar o padrão. Ou você usa uma régua ou você quebra a régua. As paredes da igreja aqui, o Celso resolveu quebrar a régua. Mentira, Celso, fica boa. Porque é isso, querido. Você pode levantar a parede torta que for. Ela não é um problema até que alguém passe o plume nela. Sem o prumo, está tudo reto. Essa igreja aqui não foi a gente que fez, sabe? Porque se fosse, seria... você olha aqui, está boa. Bota um esquadro nos 4 cantos dessa parede que você vai ver. Não está. Isso foi feito fora do esquadro. Pouca coisa, mas foi. Mas está bem. Desde que o esquadro não se torne membro dessa igreja. Porque se um esquadro virar membro dessa igreja, essa parede ou se joga no chão e fala, me refaz, ou ela fala, expulsa esse cara daqui. Porque estava tudo bem até que ele veio bater o esquadro aqui no canto. Até que ele veio mostrar o que era reto. Estava tudo perfeito. Até que apareceu esse maldito desse esquadro. Crucifiquem o esquadro. A culpa é do esquadro. De quem é a culpa? É mais fácil a parede confessar. Me fizeram assim. Mas para isso ela tem que negar quem ela é. Está disposta a ser destruída e fazer de novo. E tomar o modelo do esquadro como modelo correto. Ela precisa dizer, aquilo é filho de Deus. Aquilo é o modelo que Deus deu ao mundo. E para eu dizer que aquilo é filho de Deus, tem que confessar que eu não era até hoje. Posso ter sido adotado, mas não sou filho no sentido de modelo. De é assim que se faz. Amém, queridos? Fica de pé para a gente orar. Fala com o Senhor, querido. Que ele tem outro princípio natural. Que é natural porque é espiritual. A luz não tem comunhão com as trevas. E quando a Bíblia fala disso, ela não está dizendo que um não gosta do outro. É no sentido de que onde a luz chega não tem mais escuridão, não tem como, elas não compactuam. Elas não conseguem estar no mesmo lugar porque não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz. Na física não existe escuridão, existe luz. Onde não existe luz, existe trevas. Então a oposição não é contra as trevas, a oposição é contra a luz. Porque na ausência de luz vão existir trevas. Se existem trevas, não é porque comunhão está sendo permitida, é porque não existe luz.
Se existem trevas ao seu redor, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, não é porque você está permitindo ou porque você está tolerando por alguma estratégia. Não, é porque a luz não está brilhando naquele lugar. É porque você está escondendo a luz debaixo da escada, como Jesus fala. Porque não teria como estar os dois no mesmo lugar. Esse lugar está escuro aqui. Você não fala assim, vou acender uma luz ali, mas a treva pode ficar aqui por enquanto. Não tem, a luz chegou, ela acaba, porque ela não existe. Trevas não é o ambiente que Deus criou para o diabo. Treva é a ausência de luz. O diabo habita nas trevas porque ele habita em todos os lugares onde a luz não se manifesta. Agora você pode ter a luz e escondê-la. Você pode ser o Jesus que está vendo as moedas sendo jogadas e falando, não vou falar nada para converter ele, porque senão eu vou assustar ele. E sim, você pode. Ou você pode ser o Jesus que vai falar, lá, a moedinha dela valeu mais que as suas. Eu lembro que a minha luta começou com igreja, nunca foi, as lutas que eu tive com igreja, com ministério, nunca tiveram a ver no comecinho com o que eu falava sobre o que o outro estava fazendo. Era sempre sobre o que nós estávamos fazendo. O que nós estávamos fazendo gerava problema nos outros. O fato da gente orar de madrugada na igreja gerava problema, porque aquilo expunha que quem tinha que estar lá não estava. O fato da gente ir para a rua entregar comida para o pobre gerava problema, porque aquilo gerava questionamentos. Nossa, eles estão fazendo assim, mas e o pastor da igreja? Não, não vai. E aquilo começava a condenar, ia gerar. Ele fala, mas não estou fazendo nada, a gente só está fazendo. Sim, mas aonde você colocar a luz, aquilo vai condenar o comportamento dos outros. Uma vez um pastor, numa festa de aniversário, virou para mim e falou assim, nossa, mas você só fala de Deus. Você acredita? Falou isso para mim. Aí deu uma risada, ainda eu fiquei assim, porque eu não era nada, eu era o cara que estava indo para a rua. E eu fiquei sem graça, falei, mas não era para fazer? Você é o pastor. Por isso, porque o seu comportamento vai denunciar o comportamento dos outros. Então o que Jesus fala é cuidado para você não esconder essa luz, por constrangimento, por não querer ofender. A luz vai ofender, ela foi feita para isso. Ela foi feita para mostrar, para esfregar na cara mesmo. Está aí, está podre, está falando que está bem, está nada, olha o tamanho da lepra que tem aí escondida. É sempre o teu comportamento. A gente não precisa se preocupar em ficar apontando arma para pessoas, enfiando lanterna na cara de ninguém. Isso você faz em intimidade, se você faz entre pessoas próximas, que você vai com lanterna em cima de lugares que ela não consegue ver, fala, está aqui, eu estou vendo, você vai negar até quando? Agora, sobre o ambiente de modo geral, não, você é isso. Não esconda isso, deixe isso brilhar. E saiba, isso vai gerar morte, e é para gerar morte. De alguém, sua ou do lado de lá, mas alguém tem que morrer quando um desequilíbrio é denunciado. Quando o pecado vem à luz, alguém tem que morrer. E Deus está só perguntando, quem é que vai morrer aí? Eu preciso de morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é pago com sangue. Cadê o sangue? E essa pessoa escolhe se ela entrega o teu, ou se ela confessa que ela quer o de Jesus também, e que ela não quer mais aquela vida. Vamos orar, querido? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pelo dia que o Senhor fez para nós, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Nos ajuda a nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos ajuda a vencermos, Senhor, todo confronto, toda luta, toda dor, Pai amado, todo cansaço. Nos ajuda a sermos luz naquilo que o Senhor tem para nós, a mostrarmos a tua natureza em nós, Jesus. Nos ajuda a te confessar todo dia, Senhor. Nos ajuda a expor o nosso problema, a nossa doença, a colocar o sangue de Cristo sobre ela, Senhor. Nos ajuda a não ter uma natureza de Caim, Pai, de tentar matar tudo aquilo que vem e que confronta quem nós somos, que confessa, que entrega a nossa natureza caída, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos crescer na luz, Senhor. Que nós possamos, como justos, Senhor, ter luz como caminho de luz da aurora, Pai amado. Ter um caminho que se torna dia perfeito. Um caminho onde o sol está sobre nós e nada, Pai amado, há de escondido. Um caminho onde o sol da justiça nasça sobre nós, Pai. E que toda a nossa vida seja clara diante dos outros, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e te agradecemos, ó Pai.
Nos leva em segurança, nos dá uma boa semana debaixo da tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Vai na paz.